Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos fortaleça sempre. E mais uma vez, como nós sempre dissemos, né, um até sempre, né, hoje é um desses até sempre, né, onde temos a oportunidade de nos encontrar novamente para o nosso estudo, que acima de tudo eu não diria somente estudo, mas sim o nosso encontro. Nós nos afinamos tanto com as lives, os vídeos, né, os evangelhos online, que nós já nos sentimos integrados a esse ambiente, né? Então, basta apenas que nós nos desliguemos do mundo exterior, né? Ou seja, do meu cantinho aqui, esse momento ele é só meu. Claro, daqueles que estão no nosso lar, enfim, nas nossas casas, acompanhando conosco, né? Mas esse momento ele é só nosso. Por quê? É que a gente sempre fala, a gente precisa de um tempo para o espírito, de aprendizado. Nesse aprendizado, nós vamos fazendo o nosso refazimento, corrigindo algumas coisas, né, alguns desvios, por menores que seja, mas isso nos leva a refletir. E nós estamos muito carentes disso. Nós estamos muito carentes. Por quê? Ao longo da nossa existência, nós vamos sendo, por mais que nós tentemos nos aproximar da espiritualidade, nós estamos constantemente sendo bombardeados por uma série de situações, né? Além dos nossos conflitos, uma série de situações externas, situações que estão ligadas aí à nossa encarnação, ao nosso aprendizado, que são próprias nossas. Então nós vamos, em alguns momentos, nos cansando, nos deixando esmorecer. Aí vem os irmãos da espiritualidade, os nossos irmãos de trabalho nos envolvendo, né, tentando nos reerguer, né? Então, se nós não tivermos esse momento que é só nosso e hoje, nós estamos muito voltados a nos fortalecer espiritualmente, voltando à nossa essência espiritual. Nós estamos acordando para o ser espiritual que todos nós somos, o ser eterno. E essa época que a humanidade está passando, onde nós temos o inimigo comum a todos os povos, né? Então nós estamos mais e mais carentes desse retorno ao padrão espiritual, padrão vibratório espiritual. De certa forma, nós vamos aprendendo a conviver com os acontecimentos, mas na maioria das vezes a gente já não está mais assim se abalando tanto. Por quê? A gente tem a confiança em Deus nosso Pai e que tudo está sobre o seu cajado ali, né? Ou seja, está tudo sob o controle da espiritualidade maior. E aí nós vamos nos desligando dessa problemática toda e nos voltando cada vez mais ao ser espiritual. Nós estamos nos tornando mais sensíveis, né? Então, isso é muito importante. Então, esse recolhimento, esse refazimento, né? Todos nós precisamos. E se nós nos deixarmos levar pelo padrão vibratório da prece, pelo padrão vibratório que nós vamos modificando no nosso ser espiritual, nós conseguimos sentir a espiritualidade ali, no cantinho que nós estamos, nós vamos sentindo aquela paz, né? Aquela tranquilidade, né? Nós vamos sentindo o nosso ser espiritual mais leve, mais fortalecido. Isso é o espírito voltando às suas origens. E hoje a gente vai estar estudando o livro dos Espíritos, a questão 918. Até vou adiantar aqui, questão 918. Porque às vezes o pessoal quer pegar o livro, gosta de acompanhar ali na leitura, então para dar oportunidade para cada um.
Então nós vamos nos desligando das nossas vibrações, muitas vezes ligadas à matéria, aliviando o nosso pensamento das dificuldades, daquelas angústias que nos cercam e vamos nos unindo a essa espiritualidade amorosa, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e irmão, a nossa Mãe Maria, que zela por cada um de nós e que nos ama tanto. Vamos sentindo a presença amorosa do nosso Espírito protetor e desses benfeitores da espiritualidade. E junto a nós vão se achegando vários irmãos desencarnados que vibratoriamente vão acompanhar o nosso estudo de hoje. Vão nos auxiliar também nessa troca vibratória amorosa que une o espírito encarnado ao espírito desencarnado. E assim nós vamos nos expandindo, né? Nós vamos alcançando padrões vibratórios que nós conseguimos sentir que estamos envolvendo o nosso planeta Terra, os enfermos nos hospitais, os que estão nas casas de detenção, nos asilos, nos orfanatos. Nós vamos sentindo o envolvimento da humanidade, dos governantes, que esses governantes possam, na realidade, deixar o seu orgulho, sua vaidade de lado e verificar a importância de tantos irmãos que estão aguardando da melhor maneira os seus direcionamentos, para que nós tenhamos também a paz e o recurso material que tanto nós desejamos, né? Que tenhamos assistência na saúde, nas escolas, não é? Que nós possamos envolver nossos irmãos andarilhos e tantos irmãos que perderam o emprego, tantos irmãos que os seus familiares, amigos já retornaram à espiritualidade, né? A cada instante chega até nós as notícias de irmãos que retornam à pátria espiritual. Que Deus, na sua infinita misericórdia, os envolva e ampare seus familiares e nos envolva, nos ampare, porque continuando o nosso trabalho aqui na Terra, nós possamos realizar e contribuir para a obra do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, em nossos pensamentos, e que possamos sentir essa harmonia amorosa cada vez mais intensa, nos envolvendo e nos assistindo e amparando. Como eu falei, nós vamos trabalhar o Livro dos Espíritos hoje, é o capítulo 4, do livro 3º, ou melhor, me desculpa, gente, livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, item 4, Caracteres do Homem de Bem. Nós vamos estar trabalhando aqui a questão 918. Então, Kardec pergunta aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Aí vem a resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Aí vem as considerações de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza,
Se interrogar a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhes deu o poder, a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão de benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Quando eu estudei essa questão antes de começar o vídeo, gente, eu me senti procurando, nos nossos meios, essa figura dessa pessoa que só de nós fazermos a leitura, imaginando esse homem de bem, nós já nos sentimos melhores, nós nos sentimos aliviados, E em algum momento da nossa existência, com certeza nós convivemos com pessoas, espíritos amorosos, que tinham um grau, ou tem, de vivência harmoniosa, espiritual, moral, muito grande. Mas, em alguns momentos, nós percebemos como falta muita coisa em nós, em mim, para atingir essas qualidades, que nós ainda não encontramos em toda a sua plenitude. Claro que quando nós lembramos, de espíritos, vamos pegar o Chico, que só está na presença dele a vibração amorosa é tão grande, tão intensa, que nós nos sentimos contagiados só pela aproximação, sem a pessoa falar nada. Mas o seu semblante, o seu padrão vibratório, ele já transmite tudo isso. Porque o homem de bem que alcançou essas qualidades, ou que, como nós, estamos a caminho e um dia chegaremos a adquirir todas essas qualidades, é aquele que o seu espírito já é um espírito em patamares de evolução muito grande. O corpo físico apenas transmite as vibrações do espírito, ou seja, daquilo que ele já conquistou. Então, pode, como nós estamos vendo aí, a todo instante parece que o mundo está desabando, mas ele confia, ele já adquiriu a certeza de que o Pai está no comando, está no controle.
ele tem a certeza de que Cristo, através dos seus mensageiros, através dos seus trabalhadores, através de nós, das nossas pequenas atitudes, estamos aí, não é? Trabalhando. Ele já tem essa certeza, essa confiança, então ele não se abala. É aquele espírito que, quando reencarna, ele reencarna para o trabalho de peito aberto, ele não vê dificuldades, não é? Ele se lança na vida exemplificando, liderando, não é? Dando exemplos de vida, de confiança, de atitudes, de pensamentos positivos, por mais dificuldade que esses irmãos encontrem em seu caminho, porque eles vão continuar encontrando dificuldades para fazer as suas superações. Mas ele trabalha com alegria, com confiança, não é? Ele já conseguiu ele já conseguiu suprimir em si, no seu espírito, aquelas tendências que o deixariam, né, em situações de desequilíbrio, de tristeza, de angústia. Ele entende que todas as estações da Terra, todas as estações da sua vivência, são estações de aprendizado. Ele respeita o outro, né? Eu me lembro, no meu local de trabalho, eu sempre costumava dizer que o local de trabalho nosso, nas organizações, por menores que elas sejam, onde existe o convívio social ali, infelizmente, você, não só as dificuldades do seu trabalho, que ela às vezes não é nem tanto assim, mas é a dificuldade na convivência, porque muitas vezes ali, você, além da dificuldade de ter que executar o seu trabalho, você tem a dificuldade de aceitar, conviver e tolerar irmãos, né? Que trazem uma vibração espiritual, muitas vezes voltado para a inveja, para o egoísmo, muitas vezes voltadas a te lançar no universo através de comentários não tão bons, que tira a sua, às vezes te tira do eixo, né? Então, eu me lembro que numa situação, numa organização que eu trabalhava, eu tinha sobre a minha responsabilidade ali, assim, lembrando assim, a grosso modo, 8 colaboradores, né? Mas o zum, a turbulência dentro da companhia era tão grande que às vezes você perdia, pelo menos acho que 90% do seu dia sobre comentários ruins. Aí um dia, cansado daquilo, e eu percebia também que meu grupo também já se desmotivava, nós nos reunimos, eu chamei a eles e falamos sobre essa situação. E decidimos coletivamente que nenhuma conversa paralela iria tirar o nosso bom ânimo do trabalho, que nós estávamos ali para colaborar, para cooperar e realizar as nossas tarefas da melhor maneira possível. E assim nós fizemos. Esquecemos os assuntos desagradáveis. Plantamos no nosso coração que se tivesse que um de nós ser demitido, iria. Enfim, tantas coisas assim, gente. O nosso grupo mudou tanto que o pessoal trabalhava cantando, gente, brincando. Um brincando com o outro, trocando ideias, comentários. Gente, a gente passava um dia tão produtivo que um dia vieram me perguntar: Luiz, como que o seu departamento, ele parece que o pessoal está tão bem, parece que está acontecendo tantas coisas assim, assado, cozido e frito? Falei, porque nós decidimos não participar mais desse padrão vibratório difícil. Ou seja, aquilo fez um bem para todos nós ali, para o nosso grupo. E, paralelamente, companheiros e irmãos
colegas de trabalho de outros grupos vinham até a minha mesa para trocar ideias e buscar uma palavra de amizade. Olha que legal. Então é isso, gente. Quando nós decidimos que nós precisamos ter corpo, mente voltado a Deus e a Jesus, nosso irmão, nós vamos buscar cada vez mais melhorar, não só fazendo a reforma íntima, mas também melhorar os nossos pensamentos à medida que eles chegam, com aquele intuito de trazer e buscar no nosso coração velhos sentimentos, velhas desconfianças, velhas atitudes que não condiz com as leis de crescimento espiritual e não condiz com a exemplificação do Cristo, nós vamos trabalhar para tirar de nós isso. É uma luta muito grande, porque reforma íntima é uma coisa terrível, porque nós lutamos com velhos ranços, velhas tendências que está armazenada aqui no nosso coração. Então, que nós, em busca dessa vibração amorosa, em busca de nos tornarmos, mesmo que pequenininhos, exemplos de homens de bem, né, espíritos de bem, vamos entender assim, que nós, quando chegarmos num ambiente, uma determinada, no nosso lar, na nossa casa, que nós venhamos desarmados de preconceito, que nós venhamos desarmados de velhas atitudes condenatórias, não é? Por quê? Nós já temos o conhecimento de que nada que nós estamos vivenciando, nós somos inocentes ou que não deveríamos estar passando. Claro que tem situações que muitas vezes nós somos colocadas nela, mas a partir daí, nós, na nossa tranquilidade, nós vamos saber sair daquilo sem mágoas, sem nos desequilibrarmos e buscando sempre essa harmonia com a espiritualidade, entendeu? Porque aquilo que nós estudamos aqui, que eu acabei de ler para nós, reflete o homem de bem. E o homem de bem, ele está de corpo e mente sempre voltado às melhores atitudes, aos melhores pensamentos e a servir ao próximo. E às vezes esse servir ao próximo, dentro da nossa casa, muitas vezes nós temos aquelas dificuldades, porque dentro de casa é que às vezes temos muita dificuldade. Não adianta eu querer ser bonzinho lá fora, tudo, e quando eu entro daquela porta para dentro, eu sou um verdadeiro tirano. Isso não adianta nada, não é? É tentarmos. Claro que às vezes é difícil você ter toda aquela simpatia, aquela harmonia. Mas se você se permitir com a confiança em Deus, você vai levar aquilo de uma maneira natural, sem tentar agradar, sem tentar fazer aquilo que não está no seu coração. Mas aos poucos você vai criando o ambiente, percebe? Então nós precisamos estar atentos a isso. E o amor ao próximo, fazer o bem sem olhar quem, também é isso. É você saber lidar com um ser difícil, né, sem levar ao extremo, né? Por mais que às vezes aquele irmão te procura, às vezes não voluntariamente, te tirar do prumo, te tirar do eixo, percebe? Então é isso. Como eu falei, quem de nós não se alegra quando nós vemos um espírito que já adquiriu tantas qualidades adentrar no ambiente assim? Ou que nós, muitas vezes, vamos visitar esses irmãos. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos aconchegados, abraçados, amparados. Ali nós não temos medo para nada. E é tanto que muitas vezes a gente fala, puxa,
Até gostaria de ficar num lugar assim, conviver com as pessoas assim. Então nós precisamos criar esse santuário do homem de bem na nossa igreja interior, no nosso coração, para que um dia tenhamos essa condição, né? E assim nós lembramos, eu falei que quando estava estudando essa lição, para que a gente pudesse estar trabalhando nesse vídeo, aí eu lembrei de tantos corações, né, que passam pelas nossas vidas e que nós temos, né, essa relação amorosa, essa afinidade tão gostosa, né, tão boa, não é? E às vezes ainda temos tantas dificuldades de relacionamento, né? Mas vamos nos observar. E é essa época agora que a gente está tão carente, né, de irmãos amorosos, assim, do nosso lado, nos aconselhando, trazendo boas mensagens, né? Enfim, que nós procuremos trabalhar o nosso pensamento, né? Porque o nosso pensamento, ele plasma aquilo que chega até nós. Então, se nós estamos plasmando essa energia, às vezes negativa, que se achega, mais dificuldade nós vamos ter para sentir essas nuances, essa benesse vibratória que vem da espiritualidade. Percebe? Então, nós precisamos trabalhar muito isso aqui, para poder trabalhar isso aqui, não é? Então, é nesse inimigo comum que está aí, é comum, porque é um inimigo comum a todas as nações, né? Não posso combatê-lo com armas, como foi feito em outras guerras. A arma é o amor, porque enquanto todas as nações não se juntarem pelo bem comum para combater o inimigo comum, nós não vamos sair dessa pandemia. E se nós não nos unirmos às energias vibratórias do bem, para tentarmos realmente começar a exemplificar tudo aquilo que nós já aprendemos, mais dificuldade nós teremos na nossa, vamos dizer assim, estabilidade vibratória, né? Porque quando se fala do homem de bem, né? A primeira coisa, ele está sempre com um padrão vibratório aqui, ele não deixa cair. Né? Então observa que é uma coisa de exercício, exercício que eu tenho que fazer todos os dias, a partir do momento que eu levanto, que eu ponho o pé da cama, fora da cama. Quando eu deito, a exemplo do que falou ali, que Santo Agostinho falava, eu deitar no meu travesseiro, não, agora eu já me desliguei, e começar a repensar nas coisas que aconteceram, não é? E aí nós vamos nos livrando daquelas coisas que nos desagrada, né? Gente, era essa mensagem que, pela misericórdia e pela tecnologia, né, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui no dia de hoje, não é? E que o Mestre Jesus os envolva, ampare seus lares, aliviem seus corações, por mais dificuldade que nós estejamos passando, né? Seja ela qual for, mas que nós tenhamos a certeza de que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão querido, a nossa Mãe Maria, e toda essa espiritualidade amorosa não nos desampara. Um dia de cada vez, né? Um momento de cada vez. E aí nós vamos percebendo que as coisas têm a sua importância, mas a gravidade, na maioria das vezes, ela vai da intensidade que eu dou a ela, né? Então vamos procurar soluções, né? De maneira equilibrada, amorosa, né? Para atingirmos esse grau da confiança que o homem de bem ele já conquistou, né? Muita paz a todos e, como a gente sempre fala, um até sempre, né? Porque estamos todos aí, espalhados aqui na Terra ou na espiritualidade, mas ligados vibratoriamente e amorosamente, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz, muita luz a todos vocês, ok? Um abraço carinhoso.